Adela estava sentada na beira da cama, olhando fixamente para um pequeno teste de gravidez. Suas mãos tremiam ligeiramente e seu coração batia forte. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. A jovem tinha passado os últimos 5 anos tentando ter um filho com seu marido, Marcos. Juntos, superaram momentos muito difíceis, como a perda dos pais de Adela, e ele tinha sido sua rocha, apoiando-a em cada etapa do caminho. Cada lágrima, cada suspiro de decepção, cada noite em claro tinha sido compartilhada e suportada juntos. Desde o dia em que se casaram, ambos tinham sonhado em formar uma família. Imaginavam noites sem dormir cuidando do bebê, primeiros passos trôpegos e risos compartilhados no parque. No entanto, o destino parecia ter outros planos. Adela tinha dificuldade em conceber, algo que os médicos atribuíram à ansiedade que o tema lhes causava e ao fato de que ela tinha começado a produzir óvulos muito cedo. Cada mês era uma montanha-russa de emoções, cheia de esperança e decepção. Mas agora, enquanto esperava o resultado do teste, sentia uma mistura de ilusão e medo. O relógio na parede parecia se mover mais devagar do que nunca. Ela fechou os olhos e respirou fundo, tentando se acalmar. Quando os abriu novamente, finalmente, apareceram as 2 linhas. Adela soltou um pequeno grito de alegria e seus olhos se encheram de lágrimas. Não podia acreditar. Iam ser pais. Ela saltou da cama e correu escadas abaixo, com o coração transbordando de felicidade. Marcos estava na cozinha, preparando o jantar. O aroma de alho e cebola refogados enchia o ar. Ao vê-la entrar correndo, ele deixou o que estava fazendo e se virou para ela, surpreso. Adela, com o teste de gravidez na mão, lançou-se em seus braços. As palavras mal saíam de sua boca, mas a emoção em seu rosto dizia tudo. Ele a levantou do chão e a girou no ar, como se fossem 2 crianças excitadas novamente. A alegria que sentiam naquele momento era indescritível. Finalmente, seu maior sonho tinha se tornado realidade. Adela e Marcos se abraçaram com força, compartilhando aquele momento de felicidade pura. Os anos de espera, as lágrimas, as consultas médicas, tudo ficava para trás. Agora, só importava o futuro e o pequeno milagre que estava a caminho. Marcos olhou-a nos olhos, seu sorriso refletia a mesma felicidade e amor que Adela sentia. Os dias seguintes estiveram cheios de ilusão e esperança. Adela e Marcos, com um sorriso permanente no rosto, assistiram juntos aos primeiros exames médicos. Cada batida do pequeno coração que ouviam nas consultas enchia seus corações de alegria. Com o passar das semanas, uma pequena barriga apareceu através das blusas que Adela costumava usar para trabalhar, e cada vez que a via no espelho, sentia uma mistura de orgulho e ternura. A felicidade parecia não ter limites. A gravidez avançava sem problemas e Adela se sentia melhor do que nunca. Numa tarde ensolarada, decidiram que era o momento perfeito para compartilhar a notícia com os pais de Marcos. Sabiam que a felicidade se multiplicaria ao compartilhá-la com eles. Os pais de Marcos tinham sido como pais para Adela, já que a tinham visto crescer e a acolheram sob seus cuidados quando os jovens apaixonados começaram seu relacionamento. Organizaram um pequeno jantar familiar na casa dos pais de Marcos. Enquanto o aroma da comida caseira enchia a sala, Adela e Marcos compartilharam a notícia com uma mistura de nervosismo e alegria. Os olhos dos pais de Marcos se encheram de lágrimas de felicidade ao ouvir que logo se tornariam avós. Abraço após abraço, risos e felicitações encheram a casa. Nada podia dar errado. Tinham empregos estáveis e aquele bebê seria amado por todos. No entanto, o destino tinha outros planos. Uma manhã, enquanto Marcos dirigia Adela para o trabalho, um carro descontrolado colidiu com eles em um cruzamento. O impacto foi devastador.
O mundo se tornou um turbilhão de luzes, ruídos e dor. Marcos, ferido mas consciente, lutou para chegar até Adela, que tinha ficado inconsciente. Os paramédicos chegaram rapidamente e levaram o casal ao hospital mais próximo. No hospital, as horas passaram com angústia. Os médicos fizeram tudo o que podiam para estabilizar Adela e o bebê, mas as notícias não foram boas. Marcos, com lágrimas nos olhos, recebeu a notícia de que Adela tinha sofrido lesões graves e que o bebê não tinha sobrevivido ao impacto. A vida que tinham sonhado e a felicidade que tinham compartilhado se desmoronavam diante de seus olhos. Tudo piorou quando os médicos, após a intervenção, anunciaram que precisavam esperar que Adela despertasse. Infelizmente, as horas, os dias e as semanas passaram sem que isso acontecesse. Quando um caso como esse ocorre, as pessoas realmente não sabem como agir. Nem mesmo o pessoal de saúde que atendia Adela sabia o que fazer. Tinham feito todo o possível para salvar sua vida e conseguiram, mas infelizmente, ela não despertou. A jovem que tinha chegado ao hospital era uma moça vibrante, cheia de vida, e cujo futuro parecia brilhante. Tudo se desmoronou num instante. Marcos, seu marido, que tinha apenas 30 anos, se encontrou numa situação devastadora. Decidiu mantê-la conectada a uma máquina com a esperança de vê-la despertar algum dia. Cada dia se agarrava à esperança de que o amor de sua vida voltasse para ele. Passava longas horas na sala de espera do hospital, olhando para a porta do quarto de Adela, esperando alguma mudança em sua condição. O homem nem teve tempo de compreender o que estava acontecendo. Ele tinha perdido seu filho e se recusava a perder sua esposa, então se agarrava à esperança de voltar a ver seus lindos olhos. Os pais de Marcos, muitas vezes, acompanhavam seu filho no hospital, entendendo sua dor, mas com o passar do tempo, se preocupavam muito mais com sua saúde, pois claramente ela estava se deteriorando com as noites mal dormidas e a constante angústia. O tempo foi passando e Marcos teve que enfrentar a dura realidade de que sua vida precisava seguir. As contas médicas eram esmagadoras, e cada mês chegavam à sua casa com valores que pareciam impossíveis de pagar. Marcos, embora devastado pela situação, sabia que precisava trabalhar arduamente para cobrir os altos custos e manter a esperança de que Adela algum dia despertasse. Ele trabalhava longas horas, pegando turnos adicionais e fazendo todo o possível para manter sua situação financeira à tona. No entanto, isso significava que não tinha muito tempo para visitar Adela. Cada visita se tornava um doloroso lembrete da vida que tinham sonhado juntos e que agora parecia tão distante. Ele se sentava ao lado da cama, segurando sua mão, falando com ela sobre seu dia e suas esperanças, mesmo sem receber resposta. A vida de Marcos se tornou uma rotina de trabalho e visitas ao hospital, um ciclo interminável de exaustão e dor emocional. No entanto, ele se recusava a desistir. Cada dia, ao acordar, dizia a si mesmo que hoje poderia ser o dia em que Adela abriria os olhos. Essa esperança, embora pequena, era o que o mantinha de pé. A fé no amor que compartilhavam e a promessa que tinham feito de estarem juntos nos bons e maus momentos lhe dava forças para continuar. O hospital se tornou um segundo lar para ele, um lugar de dor mas também de esperança. O pessoal de saúde, embora inicialmente não soubesse como agir, começou a admirar e respeitar a dedicação de Marcos. Cada membro da equipe médica desejava o mesmo que ele, que Adela despertasse e que o amor que tinha sustentado Marcos através dos anos fosse recompensado. Com o tempo, as visitas de Marcos foram se espaçando. No início, ele ia dia sim, dia não, passando horas ao lado dela, falando e segurando sua mão. No entanto, as exigências do trabalho aumentaram e as contas continuavam se acumulando. As visitas se reduziram para uma vez por semana. Cada vez que chegava, seu coração se enchia de culpa e tristeza, e ele se ajoelhava ao lado da cama de Adela,
pedindo desculpas por não estar lá com mais frequência. O trabalho lhe exigia mais tempo e as contas não se pagavam sozinhas, algo que afetava profundamente a consciência de Marcos. Ele falava suavemente, prometendo que continuaria lutando por eles, mesmo sabendo que suas palavras se perdiam no silêncio do quarto. As visitas se tornaram cada vez mais esporádicas, e finalmente, se reduziram a uma vez por mês. Essa mudança na frequência das visitas o atormentava, mas ele não via outra opção. Desde então, cada um dos médicos de plantão se revezava para atender e cuidar de Adela. Sua beleza incomparável, mesmo em estado de inconsciência, deixava todos maravilhados. Sempre que a viam, parecia um anjo adormecido, e sua presença se tornou um milagre dentro do centro de saúde. Adela se tornou um símbolo de esperança e resiliência, e todo o pessoal desenvolveu um carinho especial por ela. As enfermeiras e médicos garantiam que ela estivesse sempre confortável, com lençóis limpos e cabelo cuidadosamente arrumado. Cada um, à sua maneira, contribuía para seu cuidado, falando com ela, contando-lhe sobre o dia a dia do hospital e assegurando-se de que ela não estivesse sozinha. Ela se tornou uma parte integral da vida no hospital, e seu quarto se enchia de flores e cartões que o pessoal deixava para ela. Os dias ensolarados eram recebidos pelas enfermeiras abrindo as cortinas para que a luz do sol banhasse o quarto, na esperança de que o calor e a luminosidade de alguma forma chegassem até ela. Nas noites de tempestade, os médicos asseguravam-se de que as janelas estivessem bem fechadas e as luzes suaves, criando um ambiente de paz e serenidade. Adela tinha se tornado uma lenda no hospital. As histórias sobre seu devoto marido e seu amor eterno eram compartilhadas com os novos membros da equipe, que também se uniam no cuidado e carinho por ela. Cada visita de Marcos, embora menos frequente, continuava sendo um evento especial. A equipe sempre garantia que tudo estivesse perfeito para sua chegada, e muitos ficavam além do seu turno apenas para oferecer suporte emocional. Com o passar do tempo, as visitas de Marcos se tornaram mais espaçadas. O peso emocional e financeiro de manter Adela no hospital, somado à solidão e à dor, começou a ser demais para suportar. Em sua busca por consolo, Marcos começou a sair com outras mulheres, que inicialmente se aproximavam dele com a intenção de oferecer apoio e compreensão diante da difícil situação que ele enfrentava. Inicialmente, Marcos as rejeitava, fiel ao seu amor por Adela e à promessa que haviam feito de permanecer juntos. No entanto, a constante sensação de sobrecarga e solidão o levou a baixar suas defesas. Com o tempo, ele se permitiu envolver, encontrando nessas novas relações uma distração momentânea de sua dor. Ele se dizia que seu amor por Adela permanecia intacto e que tudo o que precisava era um pouco de companhia e conforto para seguir em frente. Apesar dessas justificativas, a culpa o assombrava sempre que pensava em Adela. Sentia-se traidor ao amor que os mantivera unidos e, por essa razão, suas visitas ao hospital se tornaram mais esporádicas. Tinha medo de enfrentar o olhar inconsciente de sua esposa, receoso de que de alguma forma ela soubesse de suas indiscrições. Assim, limitava-se a pagar as contas do hospital pontualmente e a ligar para saber sobre seu estado. As chamadas telefônicas se tornaram sua única conexão com Adela. Sempre que falava com os médicos e enfermeiras, perguntava com voz trêmula sobre seu estado, sempre na esperança de ouvir alguma mudança pequena, algum sinal de melhora. No entanto, as respostas eram sempre as mesmas. Adela permanecia em coma, sem mudanças significativas. Marcos mergulhou no trabalho e em seus novos relacionamentos, tentando preencher o vazio que sentia. As mulheres com quem saía tentavam consolá-lo, mas nenhuma delas conseguia realmente entender a profundidade de seu amor por Adela ou a dor de sua situação. Apesar de encontrar momentos de alegria e distração, sempre havia uma sombra de tristeza em seu coração. Neste contexto, surgiu Patrícia, uma amiga próxima de Adela.
Inicialmente, Patrícia se apresentou como um suporte para Marcos, genuinamente preocupada com a saúde de sua amiga. Oferecia-se para acompanhá-lo nas visitas ao hospital, levava comida e lhe oferecia um ombro compreensivo. Sua presença era um bálsamo para Marcos, que apreciava ter alguém com quem compartilhar o peso emocional. No entanto, com o tempo, Patrícia revelou suas verdadeiras intenções. Sempre teve sentimentos por Marcos e, ao ver a difícil situação em que ele se encontrava, sentiu que era o momento certo para agir. Começou a estar mais presente em sua vida, não apenas como uma amiga preocupada, mas também como uma mulher interessada em conquistar seu afeto. Patrícia esforçava-se para confortá-lo de maneiras que iam além da amizade. Preparava-lhe jantares, o convidava para sair e, aos poucos, tentava preencher o vazio que Adela deixará. Marcos, vulnerável e necessitado de apoio, começou a depender mais de Patrícia. Ela tornou-se sua confidente, seu suporte constante nos momentos mais sombrios. À medida que o tempo passava, a relação entre Marcos e Patrícia tornava-se mais íntima. Embora no fundo soubesse que estava traindo Adela, Marcos encontrava em Patrícia a companhia e o consolo de que tanto precisava. Sempre que a culpa o assaltava, Patrícia estava lá para acalmá-lo, assegurando-lhe que ele merecia ser feliz e que Adela gostaria que ele seguisse em frente com sua vida. Essa nova dinâmica complicou ainda mais os sentimentos de Marcos. Apesar de continuar amando profundamente Adela, ele não podia negar que Patrícia se tornará uma parte importante de sua vida. As visitas ao hospital se tornaram cada vez mais raras, e as chamadas se tornaram rotineiras, apenas para verificar se estava tudo bem com Adela. Patrícia, por sua vez, estava determinada a conquistar completamente o coração de Marcos. Embora soubesse que ele ainda amava Adela, confiava que, com o tempo, seu amor e dedicação poderiam mudar as coisas. No entanto, a sombra de Adela sempre estava presente, uma barreira invisível que impedia que seu relacionamento com Marcos fosse pleno. 5 anos depois, convencido por Patrícia, que argumentou que manter Adela conectada a uma máquina por tanto tempo era desumano e um grande gasto financeiro para Marcos, a conversa com Patrícia tinha sido intensa e comovente. Sentados no sofá de seu apartamento, cada um com uma taça de vinho na mão, enquanto a chuva batia suavemente nas janelas. Marcos, você não pode continuar assim, disse Patrícia com voz suave, mas firme, olhando nos olhos dele. Adela não gostaria de te ver sofrer dessa maneira. Você fez tudo o que podia, mas agora é hora de deixá-la ir. Marcos abaixou o olhar, seus dedos nervosamente brincando com a borda da taça. Eu não consigo, Patrícia. Ela é minha esposa. Eu prometi estar com ela na saúde e na doença. Como posso simplesmente desligá-la? Respondeu, sua voz se quebrando no final. Patrícia suspirou e segurou sua mão. Eu sei que é difícil, mas mantê-la assim, ligada a uma máquina, não é vida. E você está se destruindo no processo. Além disso, pense nos gastos. Você tem pagado essas contas por anos, e elas estão afetando sua vida de uma maneira que Adela nunca iria querer. Marcos assentiu lentamente, lágrimas se acumulando em seus olhos. É que, toda vez que eu a visito, toda vez que a vejo, sinto que estou traindo-a. Mas também sei que não posso continuar assim. Ele olhou para Patrícia, procurando algum conforto em suas palavras. O que você faria no meu lugar? Patrícia apertou sua mão, seu olhar cheio de determinação. Marcos, eu também a amava, ela era minha melhor amiga. Mas precisamos ser realistas. Ela não está aqui, não realmente. Ela está presa, e deixá-la ir é a coisa mais humana que podemos fazer por ela. E por você. O homem estava dividido, com o coração partido entre o amor eterno por Adela e a necessidade de seguir em frente com sua vida.
Após uma longa e difícil conversa com Patrícia, que naquele momento era sua amante e confidente, ele tomou uma decisão para poder seguir sua vida sem arrependimentos. Marcos chegou ao hospital com passos lentos e pesados, como se cada um deles custasse uma eternidade. Seu rosto estava marcado pelas rugas do estresse e da dor, seus olhos refletiam uma tristeza profunda, e seu corpo parecia carregar o peso dos anos de luta e culpa. Muitas das enfermeiras o reconheceram imediatamente, embora já fazia muito tempo desde a última vez que o viram. Ele tinha sido um homem constante em suas visitas no início, mas sua ausência se tornará notável com o passar dos anos. Ao se aproximar do balcão, sua presença causou um murmúrio entre o pessoal. As enfermeiras trocaram olhares surpresos ao vê-lo depois de tanto tempo. Na última vez em que ele estivera ali, era um homem quebrado, mas ainda cheio de esperança. Agora, ele parecia uma sombra do que já fora, abatido e desgastado. Com voz trêmula, Marcos pediu para ver sua esposa, comunicando suas intenções. O silêncio que se seguiu foi palpável. As enfermeiras, que tinham cuidado de Adela com tanto carinho e dedicação, ficaram sem palavras. Elas sabiam o que sua presença significava e o que ele estava prestes a fazer. Ao ver o rosto do homem, marcado pela dúvida e pela dor, elas entenderam que não era uma decisão tomada de ânimo leve. Decidiram não dizer uma palavra, compreendendo a magnitude do momento. Com um gesto silencioso, permitiram que ele passasse, dando-lhe acesso ao quarto onde Adela tinha permanecido todos esses anos. Enquanto Marcos caminhava pelos corredores, os flashes de sua vida juntos inundaram sua mente, o dia do casamento, os planos para uma família, os sonhos compartilhados e as promessas feitas. Entrou no quarto de Adela com o coração pesaroso. Lá estava ela, tão bela como sempre, com sua pele pálida e seus cabelos suaves espalhados sobre o travesseiro. Parecia um anjo adormecido, uma visão de paz no tumulto de seu coração. Aproximou-se dela, segurou sua mão e sentou-se ao seu lado, sentindo uma onda de emoções que o dominaram. Adela, sussurrou, sua voz apenas um fio, meu amor, sinto muito. Não fui o homem que você merece. Falhei com você de tantas maneiras, mas sempre a levei em meu coração. As lágrimas corriam livremente por seu rosto enquanto continuava. Hoje, vim me despedir. Não posso mais ver você sofrer assim. Quero que saiba que sempre a amarei, que sempre será parte de mim. Marcos estava prestes a sair do quarto quando, ao se aproximar para beijar sua ainda esposa, notou algo que o deixou completamente paralisado. A princípio, pensou que estivesse enlouquecendo, pois aquilo parecia impossível. Decidiu compartilhar sua preocupação com uma das enfermeiras de plantão, que confirmou horrorizada que suas suspeitas eram verdadeiras. Adela estava grávida e sua barriga era visível sob o roupão do hospital, indicando que algo estava errado. Então ele decidiu questionar as enfermeiras. Marcos, há mais uma coisa que você precisa saber, disse a enfermeira com cautela, notando o olhar confuso e preocupado do homem. Adela está. Nesse momento, o médico de plantão interrompeu, entrando rapidamente no quarto com um rosto sério, mas esperançoso. Senhor, precisamos conversar, começou o médico, sua voz cheia de emoções contidas. Adela está grávida. Marcos ficou sem fôlego, sentindo como se o mundo parasse ao seu redor. Grávida. Depois de todos esses anos de espera e dor, a notícia parecia quase surreal. Grávida, murmurou Marcos, incapaz de processar completamente a informação. Mas, como isso é possível? Ninguém presente conseguia entender como aquilo poderia acontecer com Adela, que estava em coma no hospital há tantos anos. A incredulidade e a confusão enchiam o ambiente. As enfermeiras e o médico trocaram olhares de perplexidade e preocupação. Como algo assim poderia ter ocorrido sem que ninguém percebesse?
Marcos, sentindo que o chão se abria sob seus pés, olhou para sua esposa com uma mistura de amor e horror. As enfermeiras, que tinham cuidado de Adela com tanto carinho durante anos, estavam igualmente perplexas. Adela, em seu estado de coma, era uma figura de inocência e vulnerabilidade, e a descoberta de sua gravidez foi um golpe devastador para todos os que se preocupavam com ela. De repente, a realidade do que estava acontecendo se fez clara. Muitas pessoas entravam e saíam do quarto de Adela ao longo do dia, médicos, enfermeiras, auxiliares, até mesmo o pessoal de limpeza. Com tantas idas e vindas, perceberam que o pai da criança só poderia ser um dos médicos que frequentavam a bela jovem. A implicação dessa revelação foi como um choque elétrico na sala. Marcos sentiu uma mistura de raiva e desespero. Não apenas estava lidando com a culpa e a dor de ver sua esposa em coma por tantos anos, mas agora também tinha que enfrentar a traição mais profunda e perturbadora que poderia imaginar. Como isso pôde acontecer? Perguntou uma das enfermeiras, com a voz trêmula. Quem poderia ter feito algo tão desprezível? O médico que havia revelado a notícia estava visivelmente tenso. Isso é algo que precisamos investigar imediatamente, disse com determinação. É inaceitável e deve ser esclarecido o mais rápido possível. Marcos, com o rosto desfigurado e as mãos trêmulas, dirigiu-se ao médico. Como puderam permitir que algo assim acontecesse? Ela estava sob seus cuidados, gritou, a voz carregada de dor e raiva. O médico tentou acalmá-lo. Eu entendo, senhor. Isso é terrível e faremos tudo ao nosso alcance para encontrar o responsável. Vamos revisar as câmeras de segurança e conversar com todo o pessoal. Isso não ficará impune. A sala estava cheia de uma tensão palpável enquanto Marcos tentava assimilar o que havia acontecido. Adela, sua amada esposa, vítima de um ato tão atroz enquanto ele lutava para se manter emocionalmente estável. Culpa, dor e raiva se misturavam dentro dele, criando uma tempestade que parecia interminável. Enquanto o pessoal do hospital começava a tomar medidas para investigar o incidente, Marcos se ajoelhou ao lado de Adela, segurou sua mão e sussurrou: meu amor, prometo que farei justiça. Não deixarei isso assim. Encontrarei o responsável e fará pagar pelo que fez. A enfermeira, após fazer o terrível descobrimento, decidiu realizar todos os exames necessários em Adela. Horrorizada, confirmou o que temia. Claramente, alguém estava se aproveitando dela, já que ela estava grávida de 5 meses, exatamente o tempo em que Marcos não a visitava. A angústia tomou conta de Marcos ao receber a notícia. Sentia-se culpado por ter negligenciado sua esposa, confiando que ela estaria segura naquele hospital. A enfermeira, compartilhando sua indignação, também se sentia responsável. Sabiam que precisavam agir com rapidez e determinação para descobrir quem era o responsável e garantir que ele pagasse pelo ato desprezível. Marcos, disse a enfermeira com voz firme, mas trêmula, precisamos informar as autoridades imediatamente. Não podemos permitir que isso fique impune. Marcos assentiu, seu rosto endurecido pela decisão. Sim, você está certa. Adela merece justiça. Não deixarei que quem fez isso escape impune. Juntos, foram à polícia e fizeram uma denúncia formal. As autoridades, chocadas com a gravidade do caso, começaram a investigar imediatamente. Interrogaram o pessoal do hospital, revisaram as câmeras de segurança e coletaram todas as informações possíveis para identificar o culpado. Enquanto as investigações avançavam, Marcos estava em casa com Patrícia. Ela havia estado ao seu lado durante todo o processo, mas agora ele podia sentir a distância entre eles. Marcos estava absorto em pensamentos sobre Adela, seu amor e a injustiça que ela havia sofrido. Marcos, precisamos conversar, disse Patrícia,
sua voz carregada de tensão. Não posso mais ignorar o que está acontecendo. Marcos olhou para cima, percebendo a preocupação no rosto de Patrícia. O que está acontecendo, Patrícia? O que está acontecendo é que, apesar de tudo o que passamos juntos, ainda sinto que Adela é mais importante para você do que eu, disse Patrícia, seu tom misturando tristeza e frustração. Marcos suspirou, tentando encontrar as palavras certas. Patrícia, Adela é minha esposa. Sempre será uma parte significativa da minha vida. Mas isso não significa que eu não aprecio você. Você aprecia? Replicou Patrícia, elevando a voz. É só isso que sou para você, uma apreciação? Estive ao seu lado, te apoiei, compartilhei suas dificuldades. E mesmo assim, ela, mesmo em coma, continua sendo mais importante? Não se trata de esquecer, Patrícia, respondeu Marcos, tentando manter a calma. A situação com Adela é complicada. Não posso simplesmente esperar que ela acorde. Não é uma questão de esperar, exclamou Patrícia, levantando-se do sofá. É uma questão de sentir que faço parte da sua vida, que sou mais do que um substituto enquanto você espera que ela acorde. Mesmo quando eu disse que seria melhor desligá-la, você se recusa a deixá-la ir. Marcos também se levantou, se aproximando dela. Patrícia, não é uma questão de escolher entre você e ela. É uma questão de fazer o que é certo. Adela está nessa situação porque a deixei sozinha, porque a abandonei à própria sorte no hospital. Sinto-me culpado por isso, não posso simplesmente ignorar. Patrícia desviou o olhar, enxugando as lágrimas. Não sei se consigo continuar assim, Marcos. Não sei se consigo continuar vendo você se consumir por alguém que provavelmente nunca mais vai acordar. Marcos a olhou tristemente. Entendo se precisar de tempo para pensar, Patrícia. Não quero que se sinta deslocada. Apenas, me dê mais um tempo para resolver tudo isso. A sala ficou em silêncio, a tensão palpável entre eles. Patrícia finalmente assentiu, embora sua expressão mostrasse que seus sentimentos não haviam mudado. Vou dar um passeio, disse Patrícia com a voz embargada. Preciso pensar. O tempo passou e, lamentavelmente, apesar das investigações, não foi possível descobrir quem, entre os que trabalhavam naquele hospital, era responsável por aquele ato atroz. No entanto, a enfermeira e Marcos decidiram que não descansariam até encontrar o culpado e fazer justiça por Adela. 4 meses depois, Adela teve que ser submetida a uma intervenção médica, pois o parto era iminente. Foi assim que nasceu a pequena, uma menina que, embora tenha nascido com baixo peso, teve a sorte de contar com Marcos, que, arrependido por não ter cuidado de Adela como deveria, acolheu a bebê como se fosse sua. Apesar das circunstâncias de sua concepção, Marcos via na menina um milagre, um raio de esperança no meio da escuridão. Ele decidiu assumir todas as responsabilidades, sem perder a fé de que um dia sua esposa acordaria e que finalmente encontrariam o responsável por tudo. Isso causou uma grande discussão com Patrícia, que, se sentindo excluída, expressou sua insatisfação. Não posso acreditar que você está fazendo isso, Marcos, disse Patrícia, sua voz cheia de frustração e tristeza. Não serei a mãe substituta de nenhuma menina que nasceu dessa maneira. Isso não é o que eu quero para minha vida. Marcos olhou para ela com uma mistura de dor e determinação. Patrícia, essa bebê não tem culpa de nada. Ela é inocente. E embora sua concepção tenha sido resultado de algo terrível, ela faz parte de Adela. É um milagre que tenha nascido saudável, e não posso virar as costas para ela. Patrícia balançou a cabeça, seus olhos cheios de lágrimas. Então, o que você vai fazer? Você vai criar essa menina sozinho, esperando que Adela acorde um dia?
esperando que um dia encontrem o culpado? E nós, o que acontece conosco, com o que começamos? Marcos respirou fundo, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Patrícia, agradeço por tudo que você fez por mim, por estar ao meu lado nos momentos difíceis. Mas se você não pode aceitar essa bebê, não vejo como podemos seguir juntos. Ela precisa de um lar cheio de amor e cuidado, e estou disposto a dar isso, mesmo que tenha que fazer sozinho. Patrícia o olhou incrédula. Você está me escolhendo a ela acima de mim? Depois de tudo o que passamos? Marcos assentiu, sua voz firme, mas cheia de tristeza. Sim, Patrícia. Essa menina é parte da minha vida agora, e não posso abandoná-la. Adela e eu sempre sonhamos em ter uma família, e apesar das circunstâncias terríveis, essa bebê é parte desse sonho. Patrícia, sem dizer mais nada, pegou suas coisas e saiu da casa, deixando Marcos com uma mistura de alívio e tristeza. Ele sabia que tinha feito a coisa certa, mas isso não tornava a despedida menos dolorosa. Agora sozinho, Marcos se dedicou completamente à pequena. A cada dia que passava, sentia o vínculo com a bebê se fortalecer, vendo nela os traços de Adela, seu sorriso, seus olhos. Ele prometeu a si mesmo e a Adela que cuidaria de sua filha com todo o amor e dedicação possível. Infelizmente, poucos dias depois, o hospital apresentou uma carta informando a Marcos que ele havia assinado, 5 anos antes, um documento estipulando que sua esposa seria desconectada após esse período, e agora ele deveria cumprir esse acordo. Marcos sentiu que tudo aquilo era apenas uma desculpa para evitar possíveis processos judiciais caso sua esposa acordasse. Ele firmemente acreditava que o hospital só queria se livrar dela para evitar responsabilidades futuras. Desesperado, Marcos lutou por seus direitos. Consultou advogados, apresentou recursos e buscou apoio na mídia, mas, lamentavelmente, nada pôde ser feito. A lei não estava do seu lado, já que as autoridades haviam sido compradas, e todos os seus esforços foram em vão. O triste dia em que Adela seria desconectada chegou. Marcos, com o coração partido, pediu uma permissão especial para levar a bebê ao lado de sua mãe uma última vez. Surpreendentemente, a diretoria do hospital concordou, tocados pelo pedido do homem que havia lutado tanto por sua esposa e sua filha. Marcos entrou no quarto de Adela, segurando a pequena nos braços. A atmosfera era pesada, cheia de uma tristeza palpável. Ele se aproximou da cama de sua esposa, seus passos lentos e cheios de dor. Com cuidado, colocou a bebê ao lado de Adela, que ainda estava imóvel em sua cama, ligada às máquinas que mantinham sua vida. Algo completamente impressionante aconteceu. A bebê, que estava inquieta e chorosa, parou de chorar instantaneamente. Seus pequenos olhos se fixaram no rosto de sua mãe, com uma ternura que partiu o coração de todos presentes. Ela se aninhou junto ao peito de Adela. A bebê tocou o rosto de sua mãe com suas mãozinhas pequenas e soltou uma risadinha. Marcos, com lágrimas correndo pelas suas bochechas, olhou para a cena com uma mistura de espanto e esperança. Era como se, naquele momento, houvesse uma conexão profunda e inexplicável entre mãe e filha, uma centelha de vida que ninguém havia antecipado. Alguns segundos depois, as máquinas às quais Adela estava conectada começaram a soar cada vez mais rápido. O ritmo cardíaco, que antes dependia das máquinas, acelerou, indicando que o coração dela havia começado a bombear por si só. De repente, os olhos de Adela se abriram, deixando os membros da junta diretiva completamente espantados. Marcos não podia acreditar naquele milagre. Ele se ajoelhou ao lado da cama de sua esposa, suas lágrimas caindo sem cessar enquanto murmurava palavras de gratidão e amor. Com uma mistura de cautela e alegria, tomou a mão de Adela e falou com uma voz suave, mas cheia de emoção. Adela, meu amor,
Você está de volta. Você não sabe o quanto eu rezei por este momento. As lágrimas continuavam correndo pelo seu rosto enquanto mostrava a pequena. Esta é nossa filha, Adela. Sei que é muito para assimilar, mas ela é nossa. Adela, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para o bebê que Marcos segurava nos braços. A notícia de ter uma pequena a impactou profundamente, e a jovem não pôde deixar de chorar por muito tempo. A mistura de alegria e dor era esmagadora, mas no meio de tudo, havia um amor profundo e uma conexão imediata com sua filha. Marcos, com muito cuidado, começou a contar a verdade sobre o bebê a Adela. Ele falou sobre a horrível descoberta, sobre os meses de gravidez que passaram enquanto ela estava inconsciente, e sobre como alguém se aproveitou de sua vulnerabilidade. Adela chorou desconsoladamente, abraçando sua filha enquanto tentava processar a informação. Foi assim que iniciaram uma ação judicial por aquele terrível ato. Determinados a encontrar justiça, Marcos apoiou sua esposa em todo momento, proporcionando provas e declarações, e mobilizando recursos para garantir que o culpado não escapasse da justiça. Com o tempo, o caso foi resolvido. Diversos testes de DNA foram realizados em todo o pessoal do hospital. Os resultados foram contundentes, e o homem responsável por aquele ato desprezível foi identificado e levado para a prisão. Adela e Marcos encontraram algum consolo em saber que o culpado pagaria por seu crime. A experiência, embora dolorosa, também fortaleceu seu vínculo e lhes deu uma nova razão para seguir em frente, sua filha. Apesar das dificuldades, Marcos e Adela se dedicaram por completo a criar sua pequena, agradecidos pela segunda chance que a vida lhes deu. Com o tempo, a família começou a se curar. Embora a dor dos eventos passados nunca desaparecesse completamente, o amor e a esperança começaram a preencher seus dias. Adela, recuperando-se lentamente, encontrou em sua filha uma fonte constante de força e alegria, enquanto Marcos, agora mais comprometido do que nunca, se tornou um pilar inquebrantável de apoio e amor para sua família. A pequena cresceu cercada de amor e cuidado, com pais que, apesar de tudo, demonstraram que a força do amor pode superar até mesmo os desafios mais sombrios.